Olá, queridos alunos da classe juvenis, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui da Escola Dominical, dessa vez uma aula gravada, né? Nós temos aí em mãos nossa revista, peço que você pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Zacarias, capítulo Zacarias, a lição do número 12, né? Zacarias, o reinado do Messias. E o enfoque bíblico está em Mateus 25, 31 e 32. A parte A nos diz: E quando o Filho do Homem vier em glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Então, nós já vamos começar aqui a nossa aula, nosso tempo é curto, né? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Zacarias, a mensagem de Zacarias é uma mensagem essencialmente messiânica. Zacarias é um profeta. Talvez o livro mais messiânico dos livros do Antigo Testamento é o livro de Zacarias. Ele só perde para Isaías, que tem 66 capítulos, Zacarias tem apenas 12, né? Em número de profecias bíblicas sobre o Messias. Em primeiro lugar, preciso dizer a vocês que Zacarias profetizou junto com Ageu, né? O livro de Zacarias é um livro dividido em três partes. A primeira parte do livro, os capítulos de 1 a 8, é uma série de 8 visões que Zacarias teve relacionados a esse primeiro momento, que é o momento em que ele profetizou junto com Ageu. Qual é o ministério de Zacarias e de Ageu? Nesse primeiro momento é o ministério para a reconstrução do templo de Jerusalém. Nós sabemos que o povo voltou do cativeiro em 538 a.C., depois da ordem de Ciro. Eles voltaram animados, é verdade que voltou um pequeno número, a maior parte do povo não voltou do cativeiro, ficou lá em Babilônia porque quis ficar, né? Já tinha suas vidas lá, já estava acostumado com o cativeiro, alguns já tinham negócios, né, finanças, interesses econômicos e outros, e ficaram no cativeiro, não quiseram voltar. Esse grupo pequeno que voltou enfrentou dificuldade, enfrentou resistência. A primeira dificuldade foi quando eles tentaram reedificar o templo sofreu um embargo, a obra foi embargada, a obra foi paralisada pela ação dos samaritanos, pela ação dos opositores, que não queriam a reconstrução do templo. Eles provocaram o imperador Medo-Persa e a obra ficou parada por quase 20 anos. Então é nesse contexto que nós vamos encontrar esses dois homens de Deus, Ageu, que estudamos na semana passada, e Zacarias na lição de hoje. Vão ser levantados por Deus para se dirigir aos líderes, que eram Zorobabel e Josué, para reconstruir o templo em Jerusalém, o segundo templo. Essa missão ela é vitoriosa, ela é bem-sucedida, porque a obra é retomada. Dessa vez há um novo levante do inimigo, mas esse levante cai por terra e a obra ela chega ao seu êxito, ela chega ao fim, o templo é reconstruído por volta de 516, 515 a.C. E que se nós voltarmos aí 70 anos no tempo, vai encontrar exatamente a data em que o povo foi levado para o cativeiro. Então, depois de 70 anos de cativeiro, o povo volta para retomar suas vidas, volta para reconstruir o templo, a obra é embargada, é paralisada, mas depois, pelo ministério de Ageu e Zacarias, é retomada e o templo é concluído. Precisamos compreender que o nome Zacarias quer dizer o Senhor se lembra. É bem peculiar isso para mostrar para um povo que estava desmotivado, estava triste, estava desacreditado, né? Perseguido, que Deus estava lembrado do seu povo. Zacarias é um profeta, como nós sabemos, pós-exílico, junto com Ageu e Malaquias, com a peculiaridade de que ele é um sacerdote chamado também para ser profeta. Isso é uma coisa rara na Bíblia, tá? Ao lado de Zacarias, nós só temos Jeremias e Ezequiel, que eram sacerdotes, que também foram chamados para ser profetas. Isso aparece na nossa revista aqui no item 1. Nós não vamos ler tudo, vamos ler apenas os pequenos itens. Aqui no contexto histórico, item 1 da revista, ele diz: Zacarias era um profeta de linhagem sacerdotal e ainda muito jovem, iniciou seu ofício profético ao lado do ancião Ageu. Por isso, seu contexto histórico é o mesmo do profeta Ageu. Então, no contexto histórico, eles estão juntos. O detalhe é porque Ageu era um ancião e profetizou no finalzinho do ano 520 a.C. e profetizou por apenas poucos meses. Enquanto Zacarias vai ter um ministério mais longo.
Essa primeira parte do livro de Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 8, é ele jovem ao lado de Ageu, tá? A visão. Ele tem 8 visões. Aí vai haver um intervalo de tempo, e a segunda parte de Zacarias, capítulo 9 a 14, ele já está velho. Ele vai profetizar 50 anos depois de Ageu. Ageu já tem falecido, é um novo tempo, o templo já foi reconstruído, e nós vamos ver que a mensagem vai assumir uma outra tônica. Aí sim, na segunda parte do livro, dos capítulos 9 a 14, vamos ter aí essencialmente uma mensagem messiânica de Deus para a nação de Israel, para os nossos dias. Vamos ver o alcance da visão messiânica de Zacarias. Então, em primeiro lugar, vamos olhar aqui que as 8 visões de Zacarias. Na revista há um quadro que traz as 8 visões. Primeira visão dos cavalos, onde Deus promete trazer paz e prosperidade a Jerusalém. A segunda visão dos 4 chifres e 4 ferreiros, onde Deus diz que as nações que se levantarem contra Israel serão destruídas pelo Senhor. A terceira visão é a visão de Jerusalém, ela é medida pelo anjo, um cordel de medir. E aqui Deus fala para o seu povo o seguinte, que o povo cresceria tanto que a sua proteção não seria os muros da cidade, mas o próprio Deus e a sua glória. Por falar nessa visão, tem um tema aqui interessante, um texto, que eu queria compartilhar com vocês, aqui no capítulo 3 de Zacarias, aliás, no capítulo 2, né, a terceira visão. Olha só o que diz aqui o texto da sua Bíblia, abra aí sua Bíblia, em Zacarias capítulo 2, versículo 5, que diz, e eu, diz o Senhor, serei para ela, Jerusalém, um muro de fogo em redor, e eu mesmo, no meio dela, a sua glória. É bem interessante isso. Deus promete que Jerusalém iria crescer tanto, seria tão abençoada, que iria ser habitada por uma quantidade tão grande de gente que muros não iriam contê-los. E que ele, o Senhor, seria um muro de fogo em redor da cidade. Isso é bem impactante para nós nos dias de hoje. Estamos vivendo confinados, cada um dentro das suas casas, com medo do coronavírus, em que Deus diz pela sua palavra que ele é o muro de fogo que está ao redor do seu povo. Então, essa é a palavra que Deus tem para nós, né? Que ele é a nossa proteção, que ele é o nosso Deus e que ele está ao redor de cada um de nós, ao nosso redor, para nos guardar. Aqui nós temos depois mais uma visão, que é a quarta visão, a visão do sumo sacerdote, onde é que Deus fala que vai justificar o seu povo, né, do pecado e estabelecer o reino do Messias. Aqui é interessante essa visão, porque o sumo sacerdote Josué aparece de vestes sujas diante de um anjo e ao lado dele está o diabo para se opor. E Deus repreende a Satanás porque diz que ele, Josué, é um tição tirado do fogo. Esta visão aqui mostra que o povo de Israel tinha passado pelo fogo do cativeiro, tinha sido purificado dos seus pecados, né, lá no cativeiro, especialmente o pecado da idolatria, e que quando o povo volta para reconstruir o templo, toda a oposição que está havendo para a reconstrução do templo vem do diabo. Então, aqueles samaritanos, aqueles líderes locais se levantaram para impedir a obra, estavam sendo usados pelo diabo. Nós não podemos ignorar isso, tá, amados? A Bíblia fala na carta do apóstolo Paulo, não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é enganador, ele é opositor da obra de Deus. Ele é acusador. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos. Então ele está a nos acusar todo dia. Então, quando você se deparar com oposição, quando se deparar com um obstáculo, quando você quer fazer a obra de Deus, quando você quer orar, quando você quer se jejuar, quando você quer se consagrar, e começam a aparecer obstáculos, pode crer que esse obstáculo que está levantando é o diabo. O diabo não tem interesse em que haja progresso espiritual. O diabo tem interesse em que você ore mais, que se você se consagre mais, seja santo mais, e que a obra de Deus seja feita através da sua vida. No entanto, ele se levanta, ele pode se opor, mas o Deus que está conosco nos dá a vitória. Então, o Senhor repreendeu a Satanás, o Josué, o sumo sacerdote, ele foi ali, teve as suas vestes trocadas, de vestes sujas, simbolizando vestes do pecado, por vestes novas, limpas, né? E seu pecado foi ali removido. Então é muito interessante essa quarta visão que Deus tem para nós, né? A quinta visão é a visão que está no capítulo 4 do livro de Zacarias. Aqui no nosso quadro da revista diz que é a visão do castiçal de ouro e fala sobre a ação do Espírito Santo no governo de Zorobabel. O que é que Deus nos ensina aqui? Que
O povo deverá valorizar as pequenas coisas, pois a glória de Deus habitará no novo templo. Aqui nós temos o candelabro de 7 braços, que é um símbolo do Espírito Santo, que iluminava o lugar santo no tabernáculo depois do templo de Salomão. Essa visão quer dizer o que para nós? Quer dizer que a ação, tudo que nós fazemos para Deus, tem que ser feito sob a direção do Espírito Santo. Aqui nós temos talvez o versículo mais conhecido de Zacarias, que é o versículo 6 do capítulo 4, que diz: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é bem conhecida, ninguém sabe às vezes que é Zacarias, né? Então, a obra de Deus, ela é feita pelos capacitados pelo Espírito Santo. Nesta visão, há um candelabro que é alimentado por duas oliveiras que estão ao lado desse candelabro. Essas oliveiras, na visão, simbolizam Zorobabel e Josué. O primeiro é o líder político, o governador, e o segundo é o líder espiritual, o sumo sacerdote. O que significa isso? Que Deus levanta homens de Deus e capacita pelo Espírito Santo para guiar e conduzir o seu povo dentro dos seus projetos. Então, quando nós temos nossos líderes, possamos ter convicção de que eles são instrumentos de Deus para o bem do seu povo. O detalhe aqui é que há um caráter pentecostal aqui nessa profecia de Zacarias, porque se é pelo Espírito Santo, não por força, por violência, nós vamos estudando com o nosso apóstolo às quarta-feira sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o revestimento de poder. Eu pergunto a você, aluno, meu querido aluno da classe juvenil, está buscando esse revestimento de poder? Você está buscando o batismo com o Espírito Santo? Você almeja ser tomado por Deus com poder pelo Espírito Santo na atual geração? Então fique meditando sobre isso. Faça uma auto-reflexão. Esse candelabro de 7 braços é a ação do Espírito Santo. Mas o candelabro só brilha quando é alimentado pelo azeite. O azeite é o Espírito, né? É o Espírito Santo. Então, somente se o Espírito governar a nossa vida, nos capacitar, nos encher, é que podemos fazer, podemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, eu quero aqui lhe convidar a você buscar o batismo com o Espírito Santo e revestimento de poder. Depois nós temos a sexta visão, que é o rolo voante, aqui é uma visão de juízo, tá? No capítulo 5 do livro de Zacarias, os infiéis à lei de Deus serão julgados severamente. Isso é interessante observar, porque hoje o mundo não crê que Deus é juiz, não crê na ira de Deus, não crê, por exemplo, que o coronavírus é Deus punindo a nação, punindo o mundo. As pessoas não acreditam nisso. A Bíblia, contanto, nos diz outro Deus, nos mostra outro Deus. O Deus que a Bíblia nos mostra é um Deus que é amor, é um Deus que é misericordioso, mas também é um Deus que não tem o culpado por inocente. Quem é o jovem que pode me responder qual profeta disse isso aí da classe juvenil? Quem foi o profeta menor que disse isso? Deus não tem o culpado por inocente. Vocês pesquisem, depois mandem a resposta. Aqui já fica uma tarefazinha de casa para vocês, tá bom? Olha só, esse rolo voante representa a maldição e o castigo de Deus sobre a nação de Israel, sobre os pecadores. É o que a gente está vendo hoje. Inclusive, essa visão aqui nos mostra essa questão do juízo de Deus. Deus não tolera o pecado e a imoralidade no meio do seu povo, né? Inclusive, a próxima visão, que é a visão dos 4 carros, também, aliás, a mulher e o Efa, e depois os 4 carros, todas as 3 visões falam sobre isso, sobre o pecado, né? Deus removendo a impiedade do meio do seu povo e Deus julgando o pecador. Tá? Na sétima visão, nós temos aqui a mesma mensagem de juízo, né? De Deus condenando o pecado e a iniquidade no meio do seu povo. E a sexta e a oitava e última visão, os 4 carros, que são agentes de Deus para julgar. Interessante aqui, tá, queridos, que esses carros são esses carros que Zacarias vê na visão. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí no capítulo 6 de Zacarias, capítulo 6. Nós temos aqui, Zacarias vê nessa oitava visão, 4 carros de guerra que são puxados por cavalos. Os cavalos são de cores diferentes, tá? Então, por exemplo, as cores dos cavalos que puxam os carros eram vermelho, preto, branco e grisalho, né? Então, ele tem 4 carros. O primeiro carro, os cavalos são vermelhos. O segundo carro, o cavalo é preto. Os cavalos são pretos. No terceiro carro, os cavalos são brancos. E no quarto e último carro,
os cavalos são grisalhos. Então, cada cor dessa é um símbolo do julgamento de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cavalo preto significa guerra. O cavalo vermelho, melhor dizendo, significa guerra. O vermelho. O preto significa morte. Como aparece lá em Apocalipse, no capítulo 6 também. João vê. Lembra aquela visão do Apocalipse 6, que João vê um livro, sei lá, 7 selos, e o anjo vai e começa a tirar os selos. Quando tira o primeiro selo, ele vê essa visão dos cavalos, lá em Apocalipse capítulo 6. É a mesma visão aqui, aparentemente, aqui dita por Deus, aqui a Zacarias, o capítulo 6 de Zacarias. Então, o cavalo vermelho, vermelho, sangue, fala de quê? Fala de guerra, a guerra é derramada de sangue. E ele é seguido pelo preto, preto é a morte. E o branco significa vitória, quer dizer, esses cavalos serão bem-sucedidos, serão vitoriosos. Então, por exemplo, o coronavírus, que é o cavalo grisalho, o amarelo, que é a pestilência, Deus manda, mas manda para ter êxito. E o coronavírus está tendo êxito, matando gente aí. Né? Então, o cavalo vermelho é a guerra, o preto simboliza a morte, o cavalo branco significa ser vitorioso ou bem-sucedido, né? Vitória. E o cavalo grisalho, malhado ou pintado, que aparece como amarelo em Apocalipse 6, né? Ele significa a pestilência. Tá? Apocalipse 6, do 2 ao 8. Depois vocês leem em casa. Fica também essa tarefa para vocês fazerem em casa. Fazer uma comparação entre Zacarias 6 e Apocalipse 6. Tá? Depois nós temos a segunda parte do livro, que é uma espécie de ato, de parênteses, os capítulos 6 e 7. Aliás, 7 e 8 de Zacarias, aqui na revista, que são recomendações à obediência. A falta de comprometimento daquela geração com a justiça que agradava ao Senhor fez dos seus jejuns um ato vazio de significado. Deus exorta o seu povo a não seguir o caminho de seus pais, que foram punidos pela insubmissão. O Senhor quer obediência e não sacrifícios irrefletidos. Não há nada mais seguro para termos uma vida de paz e prosperidade do que obedecer à palavra de Deus. Então, esses capítulos 7 e 8, né, são capítulos que nos chamam a essa compreensão. Será que nós estamos vivendo para Deus? Será que estamos andando como Deus se agrada? Não é? Porque não adiantava o povo reconstruir o templo e ter uma adoração vazia, ter uma adoração sem sentido. Deus quer o coração. Deus quer o nosso ser como um todo, Deus quer o nosso interior. Deus nos quer de modo pleno. Então vejam, por exemplo, aqui no capítulo 7 de Zacarias, que é esse interlúdio, né, até para chegar no capítulo 9, quando ele diz aqui, por exemplo, entre o capítulo 7, né, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Olha o versículo 5, o que é que Deus pergunta a Israel. Fala ao povo desta terra e ao sacerdote, dizendo: quando jejuastes e planteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Foi para mim? Então, Deus perguntando ao povo, né? Deus trazendo, vocês estão se consagrando, é para mim mesmo fazendo isso? Ou é só cumprindo uma formalidade? Quando você vai para o templo, quando você vai para a igreja, quando você vai para o culto, vai por uma formalidade, vai porque seu pai lhe leva, você vai porque você ama a Deus e quer servi-lo. É Deus nos perguntando isso. Né? Na lei de Deus exigia-se um só dia de jejum por ano, que é o dia da expiação, chamado Yom Kippur, que acontecia no sétimo mês do ano. Né? Os judeus, porém, no cativeiro, haviam acrescentado um jejum no quinto mês, quer dizer, mais um jejum, como memorial da destruição do templo em Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor. Agora que o templo foi reconstruído, como nós já vimos, né, eles queriam saber se deveriam continuar observando aquele jejum, aquele segundo jejum ou não. A palavra vinda do Senhor mostra-lhes que não estavam jejuando de maneira correta. Seu jejum não passava de uma mera formalidade. Estava destituído da verdadeira fome e sede de Deus, da sua justiça. Então precisamos prestar atenção nisso, tá? Se nosso jejum, nossa oração, nossa vida devocional é uma mera formalidade ou não. Agora que nós estamos confinados pela praga do coronavírus, vamos fazer o culto doméstico. Vai ser uma mera formalidade ou é um momento que nossa alma anseia para se encontrar com Deus? Vamos meditar sobre isso, tá? No capítulo 8, nós temos então bênçãos prometidas da parte de Deus, né? Ele diz aqui no versículo 3, voltarei para Sião, né?
Aqui é a restauração de Israel com a volta do Senhor, né? E esse tema da restauração em volta do Senhor é o tema que vai ocupar agora os últimos capítulos de Zacarias. Repito, ele já está velho quando vai profetizar isso. Se passaram entre 40 e 50 anos depois do primeiro momento que ele profetizou ao lado de Ageu, né? Ageu falece, ele continua. E já velho, Deus mostra a ele outras coisas, que é a terceira parte do seu livro, os capítulos 9 a 14. E é aqui que estão as profecias messiânicas de Zacarias, que traz o tema da nossa lição de hoje. Então, as profecias de Zacarias acerca de Cristo se cumpriram. Ele fala especialmente sobre a volta de Jesus em glória, né? Ele fala sobre a traição de Cristo pelas moedas de prata, né? Como aconteceu na mão de Judas. E a partir do capítulo 12 e também o 14, ele fala sobre o renascimento, a restauração de Israel. Se você olhar, por exemplo, aqui, vocês olharem o capítulo 12 de Zacarias, versículo 10, diz, versículo 9, né? 12 e 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir as nações que vieram contra Jerusalém. Isso aqui é um contexto da grande tribulação. A batalha do Armagedon. Quando nós sabemos que quando o anticristo vier reinar, ele vai juntar o mundo inteiro contra Jerusalém, para destruir Jerusalém e o povo de Israel. Tá? Então, essa visão aqui, essa profecia da destruição de Jerusalém, aliás, dos inimigos de Jerusalém e da restauração do povo de Israel, no capítulo 12, é uma visão futura, né, uma profecia futura ainda por aguardar cumprimento na grande tribulação. E aí ele diz, versículo 10 do capítulo 12, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, esse pranto, né, é quando Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Nós sabemos que hoje Israel não reconhece Jesus como Messias. Ele foi rejeitado pelos judeus. Como está lá em João capítulo 1, veio pelo que era seu, mas os seus não o receberam. Quando Jesus voltar em glória com a igreja, no momento crucial, quando o anticristo e os seus exércitos estão acampados para destruir Jerusalém, ali no Vale do Armagedon, né? Nós estamos aqui pisando num terreno futuro, um terreno escatológico, né? A Bíblia diz que no céu aparecerá Jesus com seus exércitos de glória para prender o anticristo e reinar, não é? Ele vai pisar onde? Zacarias vai nos dizer no capítulo 14 que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Então Israel verá o seu Messias, Israel se arrependerá, Israel chorará, né? E aqui haverá então a salvação. Eles vão se arrepender dos seus pecados e também se arrepender por ter lá atrás rejeitado o seu Messias, né? Israel ainda hoje espera o seu Messias. Eles vão se enganar pelo anticristo, vão achar que o Messias é o anticristo, depois vão perceber que não é, até que Jesus apareça então em glória. Então, no capítulo 14, que é o capítulo que nós chamamos a nossa leitura bíblica em classe, é o 14, né? Nós temos aqui, ó, o versículo de número 4, né? Capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. E fugireis pelo vale do meio dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos anjos contigo, ó Senhor. Então, esta passagem aqui é a volta de Cristo em glória. Ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras e a Bíblia nos diz que haverá um terremoto, abrirá uma fenda nesse Monte das Oliveiras. O povo vai fugir por esta fenda já no final da grande tribulação. Essa aparição de Cristo aqui em glória, na segunda vinda, né? Ao voltar à Terra, a topografia da Terra será alterada drasticamente. Eu quero chamar a atenção para isso. Na primeira vinda de Cristo, ele esteve associado ao Monte das Oliveiras, em várias ocasiões. Mas nunca aconteceu isso aqui, de terremoto, de abrir fenda no vale. Então, isso aqui é uma profecia ainda por se cumprir no futuro, né?
E aí nós temos então a terceira parte da nossa exposição, que é a mensagem escatológica do livro do profeta Zacarias. Repito, o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento, fora o livro de Isaías. Se eu considerar que Isaías tem 66 capítulos, Zacarias tem 12, eu posso colocar Zacarias em primeiro lugar como mais messiânico, porque em 12 ele conseguiu falar muitas coisas sobre a vida de Cristo, especialmente a sua vida em glória. Então, aqui na nossa revista, no item 3, a mensagem de Zacarias, nós temos o propósito da mensagem do profeta Zacarias, acompanhe na sua revista, era fortalecer a confiança do seu povo, afirmando que, mesmo após o exílio, Deus ainda tinha planos para Israel. Diante das cenas que viu ao chegar a Jerusalém destruída, o povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. É natural que os olhos humanos ponham suas esperanças no que veem, mas o nosso Deus nos orienta a crer no impossível. Deus abriu o mar diante de milhares de judeus para fazê-los escapar do Egito e fez de mulheres estéreis mães de muitos filhos. Acaso haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nos pergunta Gênesis 18 e 44. O profeta Zacarias conduz o olhar dos judeus para as promessas do Senhor, a vinda esplendorosa do Messias e seu governo eterno. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas de Zacarias e crer que nada está perdido. Esse é um momento que a gente está atravessando na humanidade difícil, de desesperança, de medo, de inquietação, de dúvidas, não é? No entanto, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos faz acreditar que há uma saída, porque Deus é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, encurva sua cabeça. Amado Deus e bondoso Pai, te agradeço por esta lição bíblica, pela vida do profeta Zacarias, que o Senhor levantou poderosamente no meio de uma geração que estava incrédula, desesperançosa, para trazer uma mensagem de paz, de esperança, de confiança, de restauração. Que nesse momento estamos vivendo hoje, Pai, onde as tuas pragas têm chegado ao mundo, para que os homens possam se voltar para ti, assim como está aqui em Zacarias 1 e 3. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Que possamos, ó Pai, nesses dias tenebrosos, nos voltarmos para ti, te adorarmos com mais fervor, com mais sinceridade, termos uma vida cristã mais alicerçada na tua palavra, mas colocar nossa vida no teu altar. Eu te peço a tua bênção sobre esses jovens da classe juvenis. Suas vidas, coloca em tuas mãos, que eles sejam teus agentes, Senhor, na tua geração, usados poderosamente por ti para mudar o curso deste mundo. Eu te oro e assim te agradeço em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Só lembrando que a nossa provinha, que seria hoje, ficou adiada, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.